é Caio Fábio, é não sei o quê, é Paulo Júnior, mas só mete o pau. Tem o Nicodemos também, outro chato, hein? Ô velho chato. Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto muito delicado, a Trindade. E não é somente isso, tá? Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que esses vídeos que a gente está fazendo, reagindo, eu sempre quero trazer algum conteúdo bíblico para vocês, tá? Então, a gente está falando sobre um assunto, então, o que a Bíblia diz sobre aquela fala, sobre aquele argumento daquela pessoa? E hoje, a gente vai falar sobre uma crítica do pastor Carlos Moisés aos pastores Augusto Nicodemos e Paulo Júnior. E não é somente isso, a gente também vai falar sobre o que realmente a banda Voz da Verdade acredita, onde ele é um dos principais ali, né? Vamos assistir esse vídeo e depois eu quero falar sobre algumas coisas. Vamos lá? É Caio Fábio, é não sei o quê, é Paulo Júnior, mas só mete o pau. Ele é a igreja, acho que Deus escolheu ele só como uma igreja maravilhosa, não é? Tem o Nicodemos também, outro chato, hein? Ô velho chato, só fala coisa, não fala de Jesus. Jesus é maravilhoso, Jesus é o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, a ressurreição, a vida, o pão da vida, não. É interessante que ele não tem respeito, né? Em primeiro lugar, se você quer respeito, você tem que dar respeito às pessoas. Você ofender um pastor, seja quem for, não é uma atitude de uma pessoa que serve a Deus, principalmente se tratando dele, que é um homem muito conhecido no meio musical, no meio gospel, principalmente no meio pentecostal. Quando você falta com respeito às outras pessoas, seu argumento cai por terra. Esse pastor é o mesmo que batizou uma moça de sutiã. Sabe, ele não teve nem a prudência de cobrir a mulher e ainda lançaram na internet como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, como que uma pessoa dessa quer respeito? Não quer ser criticada? Aí fica difícil, né? Vamos ver um ministério aí para me meter o pau. Um porque dança assim, outro porque dança assado. Geralmente eles metem mais o pau em pentecostal. Por que que a gente fala muito dos pentecostais? Porque virou uma bizarrice, tá? Não tô falando que na sua igreja pentecostal acontece esses movimentos esotéricos estranhos ou escândalos. Só que é mais comum no meio pentecostal acontecer essas coisas. E se a gente não fazer isso, você vai acabar sendo enganado por falsos profetas e por apóstolos que dizem que são de Deus e não são, entende? Não é? Mas ninguém mais salva do que pentecostais. Você fica sabendo disso porque eles têm um fogo. É perigoso essa afirmação, falar que somente através dos pentecostais podemos encontrar salvação. Ou seja, eu entendi o que ele quis dizer, que é através das igrejas pentecostais que as pessoas estão se achegando a Deus. E agora, né, ele usa a expressão fogo, que os pentecostais têm fogo. Eu acho muito arriscado usar esse termo, tá? Porque na passagem que João Batista fala que Jesus iria vir e batizar com fogo e com o Espírito Santo, existe uma grande diferença ali, tá? O Espírito Santo é graça, salvação, justificação, e fogo é condenação eterna. Agora, tem gente que interpreta errado esse texto e não faz exegese do próprio texto. Aí fica difícil, né? E ele não tem crédito nenhum em falar sobre salvação ou sobre alguma teoria referente à graça. Por quê? Ele não acredita na Trindade. Eles têm um fogo. Não é aquela ladainha, parece padre. Não. Diz pra gente ter fogo. Eu vos batizo com água, disse João Batista. Gente, acabou o vídeo, tá? Era um vídeo bem curto, de alguns segundos. Eu não consegui pegar a outra parte, onde ele fala sobre o Espírito Santo e sobre o batismo com fogo. Provavelmente ele vai usar um argumento muito estranho para defender isso, né? O interessante é que depois dele criticar esses dois pastores, ele ainda tentou defender o argumento de que o batismo com fogo é muito mais importante que outras coisas. Então, por isso que o meio pentecostal consegue ter tantas pessoas na igreja. Só que esse argumento é muito fraco, biblicamente. Não é isso que chama a atenção das pessoas, não é o movimento, mas é a exposição da palavra de Deus. Agora, se as pessoas estão indo para a igreja porque elas querem pular, rodar, fazer bagunça, então elas têm que ir em um teatro, em um outro lugar que tenha entretenimento, porque a igreja não é local para fazer isso. Aí ele disse que a gente parece padre falando ali no púlpito, tipo, de uma forma muito suave, muito tranquila. Mas para que gritar
quando a gente está pregando a palavra de Deus. É claro, a gente deve elevar um pouco o tom, sabe? É muito importante na pregação não ficar uma coisa linear. Aumentar um pouco o tom, depois diminuir, dependendo do assunto. Entretanto, ficar gritando na igreja, ficar berrando na igreja, não é um sinal que você está pregando de uma forma bíblica. E também não é um sinal de que as pessoas vão se achegar a Deus. Agora, é o seguinte, o grande problema, além da falta de respeito desse pastor, é a questão da Trindade. Ele não crê na Trindade. Tá? Ele crê que existe apenas um Deus e ponto final. Ele fala o seguinte, olha só, Jesus não tem a mesma substância do que Deus, nem o Espírito Santo, porque só existe um Deus. Eles dizem que Deus se manifestou de várias formas, como Pai, como Criador do mundo e como Filho. E que veio resgatar o homem do pecado através do Espírito Santo. Entretanto, eles creem que não existe essa ideia de trindade, que é somente Deus que faz parte de várias coisas. Então ele crê que existe um só Deus e que o Espírito Santo e Jesus Cristo não fazem parte da mesma substância de Deus. Então, é uma loucura, é uma coisa assim, sabe, muito próxima do arianismo, que na verdade rejeitava a Trindade e colocava Jesus como um Deus, assim como o Espírito Santo e assim como o próprio Pai. É uma ideia que vem lá de Ário, sabe? Aquele teólogo Ário que inventou essa teologia do arianismo, onde deturpa a Trindade. E ele crê nisso, sabe? É uma loucura pensar nisso. E o interessante é que tem pessoas que acabam cantando as músicas dessa banda Voz da Verdade. Eu, particularmente, eu gostava muito daquela música O Escudo, né? A letra é muito boa, sabe? Entretanto, não acho adequado você chamar, por exemplo, a banda Voz da Verdade para cantar na sua igreja. Porque, de uma forma indireta, você está apoiando a teologia deles. Aí depois vai ficar difícil de você tentar argumentar o seu erro. Então, evite. Vai que, de repente, lá o pastor Carlos Moisés, que faz parte ali da banda, começa ali a falar algumas coisas sobre o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Aí vai ficar difícil depois de você tentar, né, justificar o seu erro ao convidar essas pessoas. Então não convide a banda Voz da Verdade para cantar na sua igreja. Não faça isso. Você vai cometer um grande erro. E depois, quem vai sofrer serão os fiéis, tá? Os membros ali da igreja. Ele criticou o Paulo Júnior, né? Eu gosto das pregações do Paulo Júnior. Ele tem uma pegada um pouco puritana, né? Ele fala tudo na cara mesmo. Eu acho muito interessante essa forma de pregação, porque hoje em dia poucas pessoas falam desta maneira, né? Eu já li alguns livros de pregadores que falavam dessa maneira, como Spurgeon, como Jonathan Edwards e outros, né? Entretanto, às vezes eu acho que falta um pouco de temperança do Paulo Júnior em falar sobre alguns assuntos, mas ele é um ótimo expositor da palavra de Deus. Ele prega realmente a Bíblia. E isso é muito importante, principalmente em nossos dias. O reverendo Nicodemos é um ótimo teólogo, eu já li alguns livros dele. Inclusive, ele faz parte da mesma igreja que a minha, né? A igreja presbiteriana. É claro, né? Não faz parte da mesma igreja que eu congrego, mas faz parte da mesma instituição, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele é um ótimo teólogo, ele prega muito bem, tá? Para mim ali tem Hernandes, né? Nicodemos e por aí vai. Então, esses pastores, eles pregam a Bíblia. E quando eles vão falar sobre algum assunto, se tratando de alguma igreja, eles pesquisam antes. Eles não saem falando por aí qualquer coisa como se fosse, sei lá, procurar um tema no Wikipedia. Não, eles vão a fundo, eles leem os livros dessas igrejas mesmo e depois eles vão no YouTube e eles gravam vídeos falando sobre assuntos pertinentes, por exemplo, à doutrina bíblica ou aos erros doutrinários. Então esse pastor está criticando esses outros pastores de uma forma totalmente errada. Se você pesquisar no YouTube, você vai ver poucas pregações desses pastores falando mal de alguma igreja. Na verdade, quando eles estão falando sobre ali as igrejas, eles estão falando das doutrinas que estão erradas naquelas igrejas. Quando a gente quer ser membro de alguma igreja, a gente precisa pesquisar o que realmente aquela igreja ensina. Então você vai conseguir encontrar conteúdos assim na internet. Eles até podem, às vezes, falar de uma igreja e tudo mais, só que no final eles querem abordar a doutrina da igreja. Sabe, o que a igreja pensa de diferente de nós que somos reformados. Só que eu não consigo dar crédito para esse pastor Carlos Moisés. Além de ser herege, ele também não é respeitoso.
e ainda por cima, né, não sabe nem argumentar teologicamente. Ele foi no debate do César Cavalcante, e ele falou algumas coisas lá que ele não conseguiu ter base bíblica para afirmar aquilo. Então ele não tem coerência, ele não sabe o que está falando e muitas vezes. Não estou dizendo que eu sou um bom teólogo. Entretanto, o que ele está defendendo, gente, não dá para aceitar. Ele nega a Trindade. Ele nega a substância divina. E como que você vai dar crédito a um argumento como esse? Não tem como. Então não convide a banda Voz da Verdade para cantar na sua igreja. Esse pastor aí batizou lá uma menina de sutiã, depois foi no debate negando a Trindade e por aí vai. E você ainda tem coragem de convidar a banda Voz da Verdade para cantar na sua igreja? Pelo amor de Deus, não dá para fazer isso. Então, tome muito cuidado com aquilo que você ouve. Preste atenção também nas pessoas que você convida para pregar na sua igreja. Verifique ali qual tipo de teologia aquela pessoa segue, o que ela acredita, para que ela não pregue heresia no momento do culto. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso, tá? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, amém.